Vamos então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, quem estuda madrugada dentro. Agora vamos verificar o que foi, o que ocorreu de modificação na lei de execução penal. Verificamos já o que houve de modificação pelo pacote anticrime no Código Penal, no Código de Processo Penal, e agora nós já estamos agora na lei 7.210 de 1984, a lei de execução penal. E ali houve uma modificação grande ali na parte, logo no início, no artigo 9A. O artigo 9A em si, ele não foi modificado pelo pacote anticrime. Ele já tinha uma modificação, houve uma modificação em 2012 pela lei 12.564. Essa lei, ela modificou bastante dispositivos da lei de identificação do criminalmente, civilmente identificado, ali a lei 12.037, a lei de 2009, e também modificou bastante coisa na lei de execução penal, tá bom? Então o artigo 9A não foi modificado, a cabeça do artigo 9 ali, A, no caso, não foi modificada pelo pacote anticrime, e sim por essa lei que nós falamos, a 12.654, que foi de 2012. A 2012 trouxe, conforme eu falei, muitas modificações na lei 12.037, que trata justamente do civil, da identificação criminal do civilmente identificado. Essa lei 12.037, antes que nós entremos aqui na parte da modificação em si da lei de execução penal, eu queria dar só uma situação rápida na lei 12.037, que muito vai nos interessar durante o decorrer dessa nossa conversa. A 12.037, que trata, conforme eu falei, da identificação criminalmente, né, do civil, né, identificação dos civis, porque, por exemplo, militar, ele existe uma identificação própria, o militar tem identificação própria e vale como uma identificação, lógico. E o que tem da identificação do civil que trata essa lei 12.037? A pessoa pode se identificar com a carteira de identidade, ela é realizada na Secretaria de Segurança Pública de cada estado, possui, lá Rio de Janeiro, Instituto Félix Pacheco, não sei nem se existe mais, e carteira de trabalho, passaporte, outra identificação funcional. Tá? Essa questão que a lei trata da identificação dos civis, né? E essa lei traz na sua modificação, que ocorreu tanto modificação em 2012 e como em 2019. Em 2012, ela substanciava situações que durante a investigação criminal, poderia ser realizado coleta de material biológico para a obtenção lá do perfil genético do acusado. Essa lei fala isso aí. Em 2012 houve essa modificação durante a investigação criminal. E é o que nós vamos ver no artigo 9A da lei 12.000, da lei de execução penal, a lei 7.210 de 84. Vamos ver essa modificação lá. E por isso que eu queria dar uma passadinha antes nessa lei de identificação dos civis, identificação criminal dos civis ali, tá bom? E ali, por que às vezes há uma identificação, mesmo já a pessoa identificada, que a própria Constituição fala que o civilmente identificado não se submeterá à identificação criminal. Mas aí tem uma vírgula e fala salvo se houver lá a hipótese na lei. E qual é essa lei? 12.037, de 2009. Tendo a possibilidade, por exemplo, uma identificação rasurada, uma identificação que há uma suspeita de falsidade, que a pessoa está cometendo um crime de falsidade ideológica em si, está sendo investigada aqui situação de falsidade ideológica. Ora, há necessidade de realizar a identificação. Se ele já está realizando um crime de falsidade ideológica, pode muito bem também ter a sua identidade civil falsificada. Questão da identidade que já não tem como visualizar o que se está identificado ali.
ou até mesmo a atemporal, ela já tem muito tempo e às vezes não corresponde àquela foto com a pessoa que está hoje, coisa de 15 anos, 20 anos, há uma modificação muito grande no nas nossas feições. Então, essa lei de identificação civil trata justamente disso. Por isso que há necessidade dessa situação. Então, em 2012, ela deu oportunidade, durante a investigação criminal, que fosse realizado a obtenção de material genético para compor, para realizar o perfil genético lá, que nós vamos ver lá na frente na lei 7.210. É o artigo 9º que fala sobre isso. E também houve modificação, essa lei de identificação dos civis, houve modificação também a respeito lá da questão lá pelo pacote anticrime. Ela também foi modificada pelo pacote anticrime, dizendo que ao realizar a coleta desse material para fins de obtenção lá do perfil genético do acusado, se o acusado for absolvido, aquele material que foi colhido deve sair do banco de dados, E se ele for condenado, somente sai do banco de dados 20 anos após o cumprimento da pena. Essa lei 12.037, com a inovação do pacote anticrime, já traz essa situação que nós acabamos de falar. Então, se ele for absolvido, o que foi colhido durante a investigação criminal é tirado desse banco de dados. Se ele foi condenado, ele tem 20 anos após o cumprimento da pena, desde que se faça um requerimento, e aí sim pode-se tirar o que está lá num banco de perfil genético, pode-se tirar o que foi obtido lá do seu material genético, tá bom? Então, essa é a situação dessa lei, que houve modificação, por isso que nós entramos aqui rapidinho para falar um pouco da lei de identificação de civis, né? Ou identificação criminal do civilmente, né? Do civilmente identificado. É o que fala lá a lei 12.037. Basicamente é isso aí. Houve outras modificações, ocorreram outras modificações, mas aí quando tratarmos de lei por lei, que vamos tratar depois de lei, nós estamos tratando agora da lei de execução penal, a lei 7.210, e quando chegarmos lá, a última lei que foi modificada pelo pacote anticrime, vamos passar novamente por essa lei 12.037 e aí sim, esmiuçar bastante essa lei, tá bom? Vamos agora ao que interessa, por isso que o vídeo vai tornar-se um pouquinho longo aí, um pouquinho para frente, mas tenham paciência, vamos com calma e até atingir o nosso objetivo, que é passar essa introdução que houve ali, as modificações que ocorreram na Lei 7.210. Vamos falar somente do artigo 9º ali, a sua cabeça e os seus parágrafos que foram introduzidos pelo pacote anticrime. Inclusive, vamos falar também do artigo 50 da Lei 7.210 de 84, tá bom? Ali começa o artigo 9º, que não foi modificado pelo pacote anticrime, repito, falei logo no começo, foi modificado em si pela Lei 12.654 de 2012, por isso que é bom a gente guardar esse ano de 2012, lá na frente nós vamos tecer um comentáriozinho aqui, tá bom? Só lembrando, essa lei também de 12.037 foi criada ali pelo pacote anticrime, vou voltar um pouquinho a fita, foi criado também pelo pacote anticrime um banco multibiométrico e de impressões digitais. Esse banco foi criado num papel, que seria de gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo ali como regulamentador o Poder Executivo Federal. No entanto, esse banco ainda não está fisicamente criado, tá bom? E também diz a Lei 12.037 que todos os bancos que se tem de coleta de digitais, das chamadas papilas digitais, que somente cada indivíduo possui as suas papilas digitais, nem gêmeos univitelinos conseguem ter as papilas digitais iguais, cada um possui essas são as chamadas digitais, né? São as chamadas papilas digitais, são os relevos que se tem nas polpas do dedo. E cada um possui a sua, mais ninguém. E, por exemplo, pode-se pegar dos órgãos federais ou dos órgãos estaduais que já se tem e formar esse banco multibiométrico.
esse banco em si. Por exemplo, o TSE, a maioria dos municípios no Brasil já está com a coleta biométrica, e esse banco que existe no Tribunal Superior Eleitoral pode abastecer, pode formar, pode mandar para esse banco geralzão que se tem, de chama multibiométrico. Por que multibiométrico? Porque pode-se colher também a íris, né? Nosso olho ali, a questão da íris, a parte colorida do olho, pode também obter a imagem do rosto, a face, né? E também até voz, por isso que se chama que é multibiométrico e de impressões digitais. Então, tudo que possa levar-se para uma investigação criminal ou para juntar todos esses fatos aí, para formar a instrução probatória que o juiz vai tomar ciência, tudo por laudo pericial, lógico, isso aí será feito por peritos oficiais, a coleta e a verificação disso tudo, formar esse banco de dados para fazer comparação de quem pode ou poderia estar na cena do crime naquele momento. Se a pessoa, de repente, o rosto parece com aquilo e já existe um banco de dados, faz uma confrontação. Isso é aquele filme lá, aquela série lá da CSI, né, americana, o FBI, aquela coisa bem futurista para nós, mas isso já realmente existe em países aí desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, já existe coisa bem avançada, coisa de mais de 20 ou 30 anos, para a gente estamos engateando nisso aqui. Tá? Então não se surpreendam achando que é futurista isso aqui, não, já existe há bastante tempo, tá bom? Então voltando para a Lei 9.000, Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, vamos aqui tecer alguns comentários no artigo 9º-A e também ver o 50, artigo 50 também da mesma Lei de Execução Penal. Diz o artigo 9º-A, começa aqui que como eu falei, não foi modificado pelo pacote anticrime, vamos voltar. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que trata sobre crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Aí para aí rapidinho. Então aqui nós temos que verificar que serão obrigatoriamente submetidos à identificação de perfil genético, ou seja, haverá uma coleta de material genética de modo que abasteça esse banco de dados que deveria em si ser criado, mas cada órgão já estadual, e até mesmo a Polícia Federal já está colhendo e já tem um armazenamento de banco de dados nesse sentido aí, já que a Lei 12.037 de 2009 ampara isso aí, tá bom? Então, a primeiro parênteses que eu abro aqui é o seguinte: o crime deve ter sido praticado dolosamente e com violência de natureza grave contra a pessoa, violência de natureza grave contra a pessoa e dolosamente. O crime tem que ser praticado nessa situação de modo que seja obrigado o condenado, a partir daí o condenado, agora nós estamos tratando do condenado, não na investigação criminal, já estamos em fase processual ou executória, já estamos na fase de execução, por isso que está na Lei de Execução Penais, e o condenado ele tenha praticado o crime dolosamente ou com violência de natureza grave contra a pessoa. Nesse sentido, a legislação fala sobre a prática do crime, não do resultado. Ela não quis saber se houve lesão corporal grave ou gravíssima, para ela pouco importa. Se houve morte, o resultado morte, ela não trabalha com resultado, e sim com a prática do crime, se foi dolosa e se foi com violência de natureza grave contra a pessoa. Aí continua o artigo dizendo que qualquer crime cometido e considerado como crime hediondo, pela lei lá do artigo 1º da Lei 8.072. Aqueles crimes que estão lá, um rol de coisas, e foram introduzidos mais e mais outras infrações penais no rol, que é um rol, na verdade, é um rol taxativo lá da Lei 8.072. Aí aqui a lei, esse artigo 9º-A, não fala sobre os crimes equiparados a hediondos,
mas devemos levar em consideração o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Aí temos que interpretar este artigo 9º-A como uma interpretação extensiva à luz da Constituição Federal, que lá trata sobre os crimes equiparados a hediondo. Esse artigo 5º, parágrafo inciso 43. Se equipara, assim, a hediondo, também quem comete os crimes equiparados a hediondos, quais são os crimes equiparados a hediondos? É o chamado TTT, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e o chamado terrorismo. Essas três infrações, esses três crimes, cada um tem seu dispositivo legal. A tortura, a Lei 9.455, o tráfico de droga, a Lei 11.434, 11.343 de 2006, e também o terrorismo, fala lá também da Lei 13.260 de 2016. Então, cada um tem seu dispositivo legal. E lembrando que são equiparados a hediondos, né? São inafiançáveis e suscetíveis de graças, indulto, né? E também de anistia, não existe nisso. Todavia, só para fim de questão, aí, principalmente de primeira fase. Os crimes hediondos, se aparecer na prova lá, que são prescritíveis, você tem que marcar que sim, os crimes hediondos, muito embora sejam crimes mais gravosos, que a lei considera como uma aberração em relação à sociedade, eles são prescritíveis. Os que são imprescritíveis, só existem dois crimes imprescritíveis. Meu pai do céu, quase que não sai. Seria o racismo e seria a ação de grupo armado, seja civil ou militar, contra a ordem pública e o Estado democrático. Esses dois crimes são prescritíveis, tá? Lá na Constituição Federal, logo no artigo 5º, inciso 44. Tem que ver essa situação aí, tá bom? Então não caiam nessa. Os crimes hediondos, por mais pesada que seja, por mais que tenhamos ojeriza, às vezes até quem cometeu o crime, não são considerados imprescritíveis. Eles sim prescrevem, tá? Mas, no entanto, são inafiançáveis, não pode ocorrer indulto, graça e nem anistia, os crimes hediondos ou equiparados a hediondos, tá? Esse foi só um parentezinho. Então, nesse sentido aí, seguindo aqui o artigo, que vem dizendo que há a identificação do perfil genético e mediante a extração do DNA. E o parágrafo 1º não modificou, vem rápido dizendo aqui, praticamente ali, chover praticamente no molhado, que a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Não saiu ainda esse regulamento, desde 2012, porque esse parágrafo 1º foi introduzido pela Lei 12.654 de 2012, tá? Agora nada. Mas vamos seguir. O parágrafo 3º do artigo 9º-A foi modificado pelo pacote anticrime. Também aqui altamente didático, lê, já entende aqui, dizendo que o parágrafo 1º-A vem dizendo que a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas genéticas forenses. Ou seja, lógico, tem que observar tudo como que colhe esse material, armazena, é analisado, todo dentro das práticas forenses. Porque se quebrar uma dessas situações, não for realizada, quebra-se a cadeia de custódia. Cadeia de custódia, nós vimos lá no artigo 158A até o 158F, falamos bastante de cadeia de custódia, que está lá previsto nesses artigos que eu falei, 158A até o 158F do Código de Processo Penal. Tá? Dá uma olhadinha lá. O parágrafo 2º não houve modificação, manteve-se ainda a redação originária lá, que foi introduzido pela lei em 2012, essa lei 12.654, que vem dizendo que a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz
competente, no caso do inquérito instaurado, o acesso a banco de dados de identificação de perfil genético. Ele pode sim, já tem um banco de dados, a autoridade policial, aqui ele fala requerer. Normalmente a autoridade policial ela faz essa requisição para que, modo de alguma investigação, veja se há a confrontação entre aquela pessoa que está sendo investigada com o banco de dados que se tem, tá? Que já foi colhido anteriormente. E aí faça a sua comparação, confrontação e sim apresente logo lá para a instrução probatória quando estiver em processo judicial. O parágrafo 3º, o 4º e o 8º, o 5º, 6º, 7º foram vetados e vamos aqui, foram sim modificados pelo pacote anticrime. O 3º fala que deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso a seus dados, constante no banco de dados de perfil genético, bem como de todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Sim, lógico, ele pode ter acesso a esse dado e verificar se a cadeia de custódia foi mantida, conforme nós já falamos anteriormente. O parágrafo 4º também está tranquilo, que fala sobre o condenado pelos crimes previstos no caput, aquele crime lá de crime hediondos e também equiparados a hediondos, tá? Entenda-se como interpretação extensiva à luz da Constituição Federal, que fala sobre o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tivesse sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Ele vai, durante o cumprimento da pena, vai sim realizar a coleta do material genético, a extração do material genético para formar esse perfil genético do condenado, que ele já está condenado, o caso está tratando de condenado aqui. E aqui vem a inovação que vai cair em prova, vai despencar igual manga madura, tá? Igual goiaba podre, vai despencar bastante, dizendo que agora que aquele condenado que se recusar a realizar a sua coleta do material genético, ele estará cometendo falta grave, E aí que entra lá o inciso 8º do artigo 50, vem dizendo aqui o inciso 8º, o 8, né, inciso 8 do artigo 50 da Lei 7.210, que fala lá, o artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa da liberdade que recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, comete falta grave. Lembrando que o cometimento de falta grave pode ocorrer regressão de regime, pode ocorrer ali a perda de algum período de prazo remido, né, do que já foi remido da pena e por aí vai. Então o artigo 9º vem introduzindo o parágrafo 8º, o artigo 50 vem introduzindo o inciso 8º que fala sobre a falta grave. Dá uma olhadinha aí que está bem tranquilo. Cometeu falta grave, sim, se o condenado se recusar a não colher esse material biológico, tá bom? Biológico. A questão vem mais aprofundando aí, não vamos brigar a respeito sobre doutrinas, no que tange saber se esse recolhimento do material é constitucional ou não, se ele está oferecendo, ou o condenado, ou o investigado, está oferecendo seu material biológico para produzir prova contra si mesmo, que está lá na questão do Pacto de São José da Costa Rica, que ninguém pode oferecer prova contra si mesmo, ninguém é obrigado a oferecer prova contra si mesmo, que é o chamado lá nemo tenetur sede tegere, que é esse princípio, né, que ninguém pode oferecer, dar prova de si mesmo para fim de própria condenação. Ninguém é obrigado a isso, tá bom? Mas isso é questão constitucional, questão doutrinária. Não vamos brigar. A lei fala que tem que recolher obrigatoriamente, tem que ser, esse material tem que ser, o condenado tem que ser submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Para se realizar a identificação do perfil genético, deve sim recolher algum material
genético do seu corpo, desde que não seja invasiva essa extração. Não pode se tirar, por exemplo, pedaço, lógico, de membro, pedaço de pele da pessoa. Pode sim tirar salivas, pode se tirar, colher sangue, cabelo, qualquer outra coisa, desde que não seja invasiva, tá? Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas falamos bastante aqui, bem pausadamente, bem tranquilamente. Vamos verificar as leis, conforme eu falei, a lei 12.037, uma lei curtinha, mas muito importante, pode cair bastante em prova, inclusive daquelas alterações que ocorreram em 2012 e também pelo pacote anticrime em 2019. Estamos aí caminhando na lei 12.000 na lei 7.210 da lei de execução penal. Já vimos o artigo 9º-A, que houve modificação ali dentro do seu corpo, não em si o artigo 9º-A, e a introdução ali do inciso 8 no artigo 50 dessa lei de execução penal. A próxima aqui nós vamos para o chamado regime disciplinar diferenciado, chamado RDD. Muita coisa para ver, senhores. Aciona o sininho, tem muita notificação para acontecer, muita lei para lermos e debatermos aqui. Estamos sempre à disposição. Fique com Deus, fique conosco. Gostou, dê um like. Não gostou, mande os comentários e vamos discutindo todo o assunto, aprofundando mais. Se quiser aprofundar mais, estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos.